Vamos lá, pessoal. Vamos voltar para a segunda parte do nosso vídeo e dar continuidade ao que estávamos estudando sobre as fábulas. Na página 268, tá o seguinte no sexto quesito. Agora feche o livro e escute a fábula A Tartaruga e a Lebre, que o professor vai ler. A Tartaruga e a Lebre. Uma tartaruga e uma lebre discutiam qual delas era mais rápida, e então marcaram um dia e um lugar, e se separaram. Ora, a lebre, confiando em sua rapidez natural, não se apressou em correr, deitou-se no caminho e dormiu. Mas a tartaruga, consciente de sua lentidão, não parou de correr, e assim ultrapassou a lebre que dormia, e chegou ao fim, obtendo a vitória. A fábula mostra que muitas vezes o trabalho vence os dons naturais, quando estes estão negligenciados. Vamos conversar um pouquinho sobre o texto. Vamos lá. A tartaruga e a lebre discutiam sobre quem é mais rápido. A gente sabe que a lebre é mais rápida que a tartaruga, não é isso? Mas eles estavam discutindo. E arrumaram uma maneira de ver, de atestar quem seria mais rápida. E aí, marcaram essa corrida. Mas a lebre estava tão confiante, aqui diz, de seus dons naturais, sua rapidez natural, que ela relaxou, ela negligenciou os dons que ela tinha, os dons naturais. Mas a tartaruga, ela estava sabendo, ela sabia quais eram as limitações dela. Aqui diz um texto que ela estava consciente de sua lentidão. E aí ela resolveu não parar. Trabalhar, aqui diz, né? Aqui fala em trabalho. Aqui no caso ela estava correndo para conseguir chegar ao seu objetivo. Não parou. E ela acabou ultrapassando a lebre, que naturalmente é mais rápida do que ela. E aqui, esse trecho aqui da história, ele se chama Moral da História. Todas as fábulas têm uma moral da história. Se ela não estiver escrita aqui embaixo, mas ela está aqui no texto, dá para a gente compreender qual é a lição que o autor quis passar para nós. Nesse caso aqui, diz que a fábula mostra que muitas vezes o trabalho vence os dons naturais. Sim, o trabalho, a persistência, uma pessoa que tenta, ela pode sim ultrapassar a que tem os dons naturais, porém negligenciou, ou seja, não deu a importância devida. Gente, essa é a fábula de Esopo. Mais na frente, em outras situações, nós vamos estudar um pouquinho, saber um pouquinho mais sobre ele. E aqui diz o seguinte: responda oralmente. Pode responder aqui, tá, gente, também, para que você tenha um material para estudar depois. O que na história que o professor leu coincide com a ilustração? O que é que tem aqui que tem a ver com aquela imagem que nós vimos no começo? E letra B, o que é que não coincide? O que é que tem aqui que naquela cena não tem a ver com essa imagem? Depois que você responder, tem aqui uma tirinha, que é esse pedacinho aqui da história em quadrinhos. O guepardo é o animal mais veloz do mundo. Gente, vejam aí pelo livro de vocês, tá certo? Porque aqui eu estou colocando o meu, porque seria mais complicado, mais difícil eu estar com o livro, ficar com a cabeça baixa o tempo todo, não iria ter mais tanta interação como tem quando eu mostro numa tela maior. Mas um de vocês está mais nítido, dá para ver melhor do que olhando por aqui, tá bom? E aqui diz assim: após a corrida com uma lesma, forçado demais. E depois no final ele bota assim é melhor. E escreve o que aqui, gente? O coelho e a tartaruga. Entenderam? Ele dá uma informação sobre que o animal mais veloz do mundo é o guepardo. E ele apostar a corrida com uma lesma, já pensou? Forçado demais. E aí ele prefere colocar o coelho e a tartaruga na história dele. Quem será esse homem aí? E o que será que tem a ver? Depois vocês vão responder a página 269, que diz: a tira, que é esse que a gente leu agorinha, ela cita uma fábula. Qual é ela? Letra B, na tira, qual é o animal veloz e o animal lento? No último quadrinho dessa tirinha que nós vimos agora, mostra um homem escrevendo:
Respondam aí. Aqui diz para você responder oralmente, porque na sala nós temos a oportunidade de discutir. Cada um vai respondendo e a gente vai chegando a um entendimento. Mas aqui eu não tenho como ouvir de vocês, como ter essa resposta, o que vocês estão entendendo ou não, se vocês conhecem ou não. Aqui eu não tenho como saber, vocês me ouvem, mas eu não escuto vocês. Então, coloquem aí, anotem aí, ou então fiquem bem atentos quando eu estiver respondendo, para vocês verem que se bate com a ideia de vocês, tá bom? E aqui diz assim: quem você acha que é esse homem? Por que o homem dá ao texto o título Coelho e a Tartaruga em vez de colocar o Guepardo e a Lesma? Nono quesito. Em um texto narrativo, o narrador é aquele que conta a história. Ele pode narrar de duas formas: como uma das personagens da história ou como alguém que não participa da história e apenas observa. Compreenderam isso? Um narrador. Os textos narrativos são aqueles em que alguém está contando aquele texto, como por exemplo o diário. No diário não tem alguém narrando. Nesse caso, quem está narrando é você mesmo que está escrevendo, você está contando sobre você está ali naquela história, não é isso? Mas também existem os textos em que o narrador não está naquela história, como é o caso dessa fábula que eu acabei de ler. O narrador ele não está ali, então ele se chama de narrador observador, que é aquele que apenas conta. Nesse caso aqui, na fábula Tartaruga e a Lebre, o narrador é uma das personagens ou é apenas um observador? E letra B. Suponha que o narrador da fábula fosse a tartaruga. Não é, tá, gente? Mas suponha que fosse. Que mudanças deveriam ser feitas no texto? Aqui pede para se juntar com um colega, mas aí você vai fazer sozinho, né? E então, como é que ficaria o texto? Coloque aí algumas frases tirando do texto mesmo, modificando o texto. Escrevam aqui, não é para você escrever o texto inteiro, não, é para, em algumas frases, como é que ficaria a tartaruga falando dela mesma nessa história, né? Então vamos lá, 269, pausem o vídeo, realizem essas páginas, depois nós vamos fazer a correção dessas atividades. Então vamos lá, pessoal, vamos corrigir a atividade. Vamos para o quesito de número 6, a letra A. O que da história que o professor leu coincide com a ilustração? O que é que tem a ver? O que é que bate aí o texto com a imagem? A corrida entre a tartaruga e a lebre e a possível vitória da tartaruga. O texto comprova a ideia que a gente tinha tido quando nós vimos a imagem no começo. Depois a letra B. O que é que não bate entre a imagem e esse texto aqui? Diz aqui: a presença de outros animais, os pássaros e o rato, um cenário com casas e vegetação. O texto não mostra o detalhamento que a imagem fez. Depois na página 269, a Tira, ela cita uma fábula. Primeiro eu quero só parar um pouquinho para falar com vocês sobre intertextualidade, que é o intertexto. É quando um texto cita outro ou sugere outro. Digamos que ocorre essa relação entre os textos. Como assim? Existem várias histórias em quadrinhos, por exemplo, da Turma da Mônica, que eu já li, que na história os personagens eles falam de outros. Por exemplo, eu já vi a Magali como Cinderela, como Branca de Neve, por exemplo. Vejam, é um texto, é uma história em que naquela história está fazendo uma relação com outro texto. Ou então, por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que tem muito isso, Monteiro Lobato, por exemplo, que ele coloca ali no sítio, junto com os personagens do sítio, a Emília, a Narizinho, ele coloca sempre personagens, coloca vampiros, coloca a Jasmine daquele do Gênio da Lâmpada e tudo mais. Eu já assisti várias histórias. Isso é justamente essa relação entre textos, é uma intertextualidade. É quando há essa junção aí, quando um texto cita outro, que foi o caso desse. Essa tirinha daqui, deixa eu voltar. Essa tirinha, ela falou, mas se reportando a um texto, a fábula.
Tá bom, gente? Então vamos lá. Primeiramente, pergunta aí. Vamos voltar para as perguntas. Qual é ela? Qual é a fábula? A tartaruga e a lebre. Letra B. Nessa tira, qual é o animal veloz? O guepardo. E o animal lento? A lesma. O último quadril mostra um homem escrevendo. Quem vocês acham que é esse homem? Possivelmente é o autor, não é isso, gente? Porque mostra que ali ele faz assim, não, melhor não. E vai e escreve aqui, assim é melhor. O coelho e a tartaruga é o autor daqui, o Esopo. Depois pergunta aqui na letra B. Por que o homem dá ao texto o título de coelho e tartaruga? Por que ele não deu o título de guepardo e lesma? Gente, no segundo quadrinho, ele já colocou assim, forçado demais. Como assim forçado demais? O animal mais rápido do mundo e a lesma, gente, teriam chances muito menores do que no caso da tartaruga e a lebre, não é? A gente sabe que no caso aqui não é uma história real, é uma história criada com a intenção de passar para a gente alguma informação, uma lição, coisas desse tipo. Mas o autor, ele viu que aqui, como ele mesmo disse, forçaram demais, como se fosse assim, não, peraí, já tá muito extremo essa história, essa situação. Gente, as respostas estão aqui, tá bom? Na página seguinte. O autor da fábula Tartaruga e a Lebre, letra A. Letra B. Conforme o segundo quadrinho, ele achou forçado demais o guepardo e a lesma competirem e a lesma ganhar a corrida. O nono quesito fala: na fábula Tartaruga e a Lebre, o narrador é uma das personagens ou é apenas um narrador observador? Ele é um narrador observador. O Esopo, o autor, ele não está lá na história. Letra B. Quando pede para você supor que a tartaruga fosse o narrador dessa fábula, então a tartaruga ela ia falar dela mesma, dela estando aí na história. Por exemplo, ela começaria assim: eu e uma lebre discutindo qual de nós era a mais rápida, ao invés de fazer como o autor colocou aqui, ó. Uma tartaruga e uma lebre discutiam. Se ela está falando dela mesma, ela não iria dizer uma tartaruga, ela diria eu, não é isso? E aí, quais seriam as outras mudanças aqui nesse texto? Tem algumas sugestões aqui, bem resumidas e tirando de lá, que fica bem, que tem a ver. Aí continua assim: marcamos uma corrida. As reticências é porque a gente não precisa copiar o texto todo, seria apenas... Estou mostrando como é que ficaria a frase, mostrando as partes principais que seriam mudadas. E nos separamos. Esse nos mostra que ela está também ali. Mas eu, consciente de minha lentidão, não parei de correr e ultrapassei a lebre e cheguei. Veja, ela está contando a história, falando dela mesma, usando aqui eu, discutimos, nós, não parei, minha. Tá vendo como é que ficaria? Assim seria uma sugestão. E agora eu quero ver com vocês quais seriam as características principais de uma fábula, para a gente resumir um pouco o que nós vimos até o momento. Primeiramente, que nas fábulas há sempre poucos personagens e em geral são animais. Pode ter pessoas, vegetais, seres sobrenaturais, objetos, mas em geral são animais. Esses animais, eles apresentam qualidades, defeitos e sentimentos típicos do ser humano. Tristeza, persistência, coragem, preguiça, orgulho, são coisas do ser humano. E nas fábulas, os animais, eles adquirem essas características. Os títulos apresentam o nome dos personagens, vejam. Nós vamos ler ao longo das aulas outras fábulas que vocês vão ver, que não tem um nome para um personagem. O próprio nome do animal é o título. E outra coisa, nesse título, a gente não percebe, o título não antecipa para a gente sobre o que o texto vai falar. A lebre e a tartaruga, a gente não sabe o que o texto vai falar. O título não dá essa ideia para a gente. Outra coisa, enredos curtos, as histórias são sempre
longas, ou aliás, são sempre curtas. Não há descrição detalhada das personagens, nem do lugar de onde a história se passa. É por meio das ações das personagens que o leitor compreende os ensinamentos que são passados. Por esse motivo, as fábulas apresentam um texto curto. E os ensinamentos, toda fábula tem lá a moral da história. Se não está a moral da história escrita lá embaixo, há uns ensinamentos subentendidos no texto. Como assim subentendido? Não está lá escrito, mas a gente quando lê compreende que naquele texto ali está se falando dos ensinamentos. Está falando, é a moral da história. Está ali mostrando qual é o objetivo do autor, qual é a lição que ele quis passar para nós. E temos aqui, gente, por fim, uma sugestão de atividades que vai como anexo para vocês. Vocês vão ler aqui o lobo e a cabra, e na próxima aula nós vamos discutir, fazendo a correção dessa atividade. Vocês vão ler, vão responder, vai em anexo no material, e vocês também vão usar o dicionário para encontrar o significado dessas palavras coloridas aí no texto, tá bom? Então, pessoal, estudem, aproveitem o dia de vocês, mas por hoje é só. E aí eu aproveito para dizer beijo para vocês, cheiro no coração, beijo da tia Angélica e até a próxima aula.